E aí, galerinha, vamos começar a nossa aula sobre mosaico fluido. Vamos ver as propriedades da membrana plasmática que confere ela ser denominada de mosaico e fluido. Vamos lá, pessoal, não pisca não, senão você vai perder, viu? Bem, pessoal, aqui nós temos uma célula eucarionte com as suas estruturas membranárias, que são as organelas. Mas hoje vamos dar ênfase à membrana plasmática. A membrana plasmática apresenta três propriedades imprescindíveis para que possamos compreender a denominação de mosaico fluido. Primeiro, a sua propriedade de delimitar o espaço intra e extracelular. Depois, apresenta fluidez e permeabilidade seletiva da membrana. E, por último, a sua constituição, dupla camada lipídica com proteínas intercaladas. Pessoal, tanto a delimitação do espaço intracelular quanto a capacidade de fluidez e permeabilidade, bem como a sua constituição, é importante para termos a noção do que é uma dupla camada lipídica com proteínas intercaladas com capacidade de ser denominada fluida e permeável, denominando assim um mosaico fluido. Aqui nós temos a célula eucarionte. Vamos fazer uma ampliação da sua estrutura membranar para observarmos as moléculas que a constituem. Vamos agora aumentar mais esta imagem para a gente ter uma noção ampla, maior dessas estruturas. Olha aí, pessoal, esta é a imagem ampliada das estruturas que compõem, que constituem a membrana plasmática. Aqui podemos observar que a membrana plasmática é formada por várias estruturas diferentes. Vamos dar em destaque o meio extracelular e o meio intracelular. Para começarmos a destacar, vamos observar estas porções em cor cinza, são os lipídios. Em destaque também temos as proteínas extramembranárias, as proteínas intramembranárias e as proteínas transmembranárias, que realizam aí, galera, a movimentação intra-extracelular, mas com gasto de energia, hein? Aqui em destaque, nós temos as estruturas verdes, que são os glicídios. Os glicídios podem estar associados a outras estruturas da membrana plasmática, como é o caso de proteínas. Neste momento, são denominados de glicoproteínas. E quando estão associados a lipídios, são denominados de glicolipídios. Imersos na porção lipídica extracelular e porção lipídica intracelular, essas estruturas em destaque representam o colesterol. Assim, nós finalizamos as estruturas que compõem a membrana plasmática. Em resumo, essas estruturas são denominadas do lipídio, proteína, glicídios e os colesterol. Agora sim, agora podemos iniciar o nosso estudo entre as propriedades desta molécula, das propriedades da membrana plasmática que a confere seu mosaico fluido. E aí, Dani, qual é o recadinho que você tem para nós? Olha lá o primeiro passo. No primeiro passo, nós vamos ter a delimitação do espaço intracelular e do espaço extracelular. Mas e aí, Jeff, como é que a gente vai fazer para saber essa diferença do espaço intracelular e do extracelular? Fala aí para gente. Pois bem, pessoal, para entendermos melhor como ocorre o processo de separação do meio intra e extracelular, vamos dar um sumiço aí nessa nomenclatura e vamos dar destaque na porção lipídica extracelular e na porção lipídica intracelular, bem como as proteínas que fazem parte dessa bicamada lipídica, tanto do meio extra como do meio intracelular. Dessa forma, galerinha, vamos compreender todas as especificações dessas moléculas. Olha aí no nosso próximo slide.
lipídios. Agora sim, vamos ver todas as particulares dessa estrutura que constitui a grande maioria da dupla camada lipídica. A estrutura lipídica é constituída por colina, fosfato e glicerol. A colina, fosfato e glicerol, elas vão formar uma porção hidrofílica da molécula de lipídio. Muitas vezes, outras isoformas de lipídios podem apresentar polaridades diferentes, como positiva e negativa. Hidrofílico significa capacidade de interagir com a porção aquosa, com a porção líquida, tanto do meio intra como do meio extracelular. Já esta cauda formada por carbonos e hidrogênios é denominada de hidrocarbonetos. Esta porção ela tem a característica de ser hidrofóbica, não consegue fazer interações com o meio aquoso, ela não consegue interagir nem com a porção aquosa intracelular e nem com a porção aquosa extracelular. Toda molécula lipídica que apresenta essas duas propriedades antagônicas são denominadas de moléculas anfipáticas ou anfifílicas. Significa que elas apresentam uma propriedade contrária em uma só molécula. Mas como é que isso vai auxiliar nesse nosso processo de separação do meio intra e extra? Olha só o próximo slide. Aqui nós temos a nossa velha amiga imagem da membrana, né, das moléculas que constituem a membrana plasmática, tanto do meio extracelular como do meio intracelular. Vamos retirar todas as outras moléculas e deixar somente a dupla camada lipídica? Agora sim. Agora nós estamos observando a estrutura lipídica, aonde na porção hidrofílica vai fazer interação com a polaridade positiva das moléculas de água, tanto do meio extra como do meio intracelular, observando que a água tem um polo negativo, que vai interagir com as outras moléculas de água, bem como as outras porções negativas ou positivas dos lipídios, fazendo assim uma separação do meio aquoso extracelular e do meio aquoso intracelular. Ok? Não entendeu? Então preste atenção nesse próximo exemplo. Bem fácil, gente. Olha aí. Nós temos agora a célula eucarionte. Vamos fazer uma ampliação da porção lipídica, em que vai ocorrer o enfileiramento dessa porção lipídica intracelular e o enfileiramento da porção lipídica no meio extracelular, em que a porção lipídica intracelular vai entrar em interação com o meio aquoso da célula. Desta forma, as moléculas de água vão interagir com a sua porção hidrofílica, dando uma estabilidade e separando o que nós vamos determinar de meio intracelular e meio extracelular. Ok, pessoal? Preste atenção aí na nossa... galera, para entendermos bem como é que aquelas moléculas de lipídios conseguem ficar coesas, olha só, nós temos proteínas. Essas proteínas estão classificadas em 4 categorias. Proteínas transportadoras, proteínas elos, proteínas receptoras e proteínas enzimáticas. Para a nossa explicação, vamos dar ênfase à proteína elo. Sim, é ela que mantém, né, a coesão entre as moléculas de lipídio durante a sua separação do meio extra e o meio intracelular. É de suma importância esse tipo de estrutura molecular proteica, porque a coesão, a união, proporciona uma adesão das moléculas que constitui a membrana plasmática. Não é isso aí, Dani?
Então, olha só, a delimitação do espaço intercelular e extracelular é devido às estruturas dos lipídios, a parte anfifílica e proteínas elo. Jeff, mostre agora para gente como que é essa parte anfifílica e a proteína elo. Pois é, Dani. Aqui nós podemos observar um lipídio, aonde ele tem uma estrutura hidrofílica e uma estrutura hidrofóbica. Sabendo que a estrutura hidrofílica vai fazer associações com a água e a estrutura hidrofóbica não faz interações com a água, pois é apolar. Quando nós temos, Dani, uma molécula com duas estruturas antagônicas, ela é caracterizada como anfifílicas. Também não podemos esquecer das proteínas elo. São elas que vão auxiliar no processo de coesão e integração dessas moléculas que estão no meio intra e no meio extracelular. O segundo passo. Como segundo passo, nós temos, olha lá, a fluidez e a permeabilidade seletiva. Ai, como é que isso vai se dar, hein, Jeff? Muito bem, Dani. Para entendermos como é, né, que ocorre esta fluidez, essa permeabilidade da membrana plasmática, temos que ficar atentos a essas duas propriedades dos lipídios: lipídios insaturados e lipídios saturados. Os lipídios insaturados, pessoal, ele tem uma dupla ligação em uma das suas caudas de hidrocarboneto, proporcionando assim que ele gire em seu próprio eixo. Já os lipídios saturados não apresentam essa dupla ligação na sua cauda de hidrocarbonetos. São todas ligações simples, dando essa conformação saturada, reta. Mas o que isso tem a ver, professor, com a fluidez? Muito bem, meus queridos. Aqui nós temos o exemplo de uma bicamada lipídica. Quanto menor a quantidade de lipídios insaturados dentro da constituição lipídica da membrana, menos fluidez. É isso mesmo. Olha aí nosso recadinho. Menor quantidade de lipídios insaturados, eu vou ter mais viscosidade, então menos fluido. Quanto mais viscosidade, mais denso esse meio onde eles se encontram, menos fluido, menos movimento das moléculas que ali estão, ok? Mas se agora nós tivermos uma maior quantidade de lipídios insaturados, menor será a viscosidade desse meio. Logo, será mais fluido, tendo então uma maior movimentação das moléculas naquele ambiente. Lembrando bem, pessoal, toda a membrana plasmática é constituída tanto por lipídios saturados e insaturados, mas em proporções diferentes, viu? Mais uma coisinha aí, pessoal. Em relação à fluidez da membrana plasmática, com a característica de rotar no seu próprio eixo, nós temos esse exemplo aí desse lipídio azulzinho. Ele gira em próprio eixo e também pode fazer movimentos laterais e verticais, bem como na imagem embaixo, nós podemos visualizar que, dependendo da sua concentração, ele pode fazer o movimento de flip-flop. Ei, professor, o que é esse movimento de flip-flop? Flip-flop é quando a estrutura lipídica sai da porção lipídica extracelular e vai para a porção lipídica intracelular. Sim, meus queridos, tanto lipídios da porção intra pode ir para a porção extra e vice-versa. Esta movimentação é denominada de flip-flop. Tanto também os movimentos rotacionais e os movimentos de difusão lateral. Lembrando bem, hein? Sempre todas elas têm proteínas elo, que auxiliam na coesão e integridade dessas moléculas que constituem a membrana plasmática. Então, pessoal, referente à fluidez da membrana plasmática,
podemos concluir que fluidez é a movimentação das moléculas de lipídio que constitui a membrana plasmática. E isso depende da quantidade de lipídios insaturados que constitui essa membrana. Exemplo, se a quantidade de lipídios for muito grande, maior que a quantidade de lipídios saturados, temos mais fluidez. Se a quantidade de lipídios for menor, então temos menos fluidez. Fluidez está ligado com a movimentação dos lipídios que constituem a membrana plasmática. E relembrando, se a sua proporção for de insaturados, mais movimento, mais rotação de lateral, flip-flop, então rotacional vamos ter. Bem como, pessoal, isso não tem nada a ver com a permeabilidade seletiva, que é o processo de passagem livre entre as membranas. Olha só então o recadinho da Dani. Ah, tá. Já a permeabilidade da membrana plasmática é a passagem sem gasto de energia. Isso mesmo, Dani. Permeabilidade seletiva são moléculas que têm passagem livre pela dupla camada lipídica. Olha só, água, oxigênio, dióxido de carbono, elas conseguem passar livremente, sem gasto de energia, pela dupla camada lipídica. Já outras estruturas, como aminoácido, glicose, não conseguem essa passagem. Elas precisam de um auxílio de proteínas carreadoras, bem como os íons. Íons, eles precisam de proteínas que auxiliem nessa transposição do meio extra para o meio intracelular. Fluidez é a movimentação dos lipídios. Permeabilidade seletiva é quando algumas moléculas conseguem passar diretamente pela dupla camada lipídica sem gasto de energia. Aqui nós temos como exemplo o oxigênio, água, dióxido de carbono. E como representantes não tem essa passagem livre, nós temos aminoácido, glicose e alguns íons. Então, pessoal, dessa forma, vamos para a nossa terceira propriedade. E aí, Dani, qual é essa terceira propriedade? O terceiro passo vai envolver o que, pessoal? A constituição da membrana plasmática, dupla camada lipídica com proteínas intercaladas. Olha só, agora ficou bem mais fácil. Agora que nós já vimos todas as estruturas que constituem a dupla camada lipídica e as proteínas que são integradas nessa estrutura, vamos relembrar só mais um pouquinho este nosso desenho. Olha lá, pessoal. Isso mesmo, Dani. Agora vamos ver a constituição da membrana plasmática. Pessoal, ficou mais fácil agora. Só temos que lembrar de uma coisa. Além dos lipídios que constituem a membrana plasmática, do colesterol, das proteínas, temos que lembrar que os lipídios têm isoformas diferentes. Exemplo aqui no meio extracelular e no meio intracelular, aqui no citosol desta figura, nós vamos enfatizar algumas estruturas lipídicas diferentes, como a esfingomielina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol e fosfatidiletolanamina. Essas estruturas mostram que não é só lipídio, mas os lipídios mesmo são diferentes entre si. Ok, galera? Olha aí, pessoal, com isso podemos concluir que a membrana plasmática é sim um mosaico fluido. Mosaico por ser constituída de lipídios e proteínas, duas estruturas totalmente diferentes, com propriedades diferentes e funções específicas. Mas só em questão de lipídio, nós temos diferentes estruturas lipídicas que constituem a nossa membrana plasmática. Em relação a exemplos, nós temos a esfingomielina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol e fosfatidiletolanamina. Já as proteínas, nós podemos encontrar diferentes participações
tanto intracelular como extracelular. Nós temos as proteínas extracelulares, as proteínas intracelulares, também são conhecidas como proteínas intramembranária e extramembranária, mas também encontramos as transmembranárias, são aquelas que se comunicam com a região intra e extracelular, constituindo assim um conceito de mosaico, não é? Que são estruturas com propriedades, características totalmente diferentes uma das outras, formando uma só unidade, membrana plasmática. Fluidez está diretamente ligado à estrutura dos lipídios insaturados, em que a sua maior quantidade, maior proporção dentro de uma célula, dentro de uma membrana, vai fazer com que ela seja mais fluida, consiga ter maior movimento, mas sempre lembrando, galerinha, que lá nós vamos ter as proteínas elo, para dar coesão e dar adesão a essas estruturas. Com isso, olha aí, pessoal, voltamos àquela nossa imagem lá no primeiro slide. Estas são as estruturas que constituem uma membrana plasmática. Lembra? Aqui nós temos os lipídios, nós temos as proteínas extramembranárias, as proteínas intramembranárias, as proteínas transmembranárias, bem como os glicídios, que quando estão associados a outras moléculas, como exemplo, proteínas, glicoproteínas, lipídios, glicolipídios, bem como as estruturas que estão imersas na dupla camada lipídica, o colesterol. Estas são as estruturas que constituem uma membrana, por serem diferentes, funções diferentes e particularidades que fazem a forma, a morfologia da membrana plasmática, que dizemos que ela é um mosaico, bem como fluida por ter propriedades de movimentação. E aí, gostaram? Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Espero que tenham gostado, viu? Olha, se inscreva aí no canal, assim você vai receber aulas dinâmicas, aulas que vão direto ao assunto. Deixe seu comentário, dê um like. Obrigado, galera. Até a próxima.